Irmãos, nós vamos começar a nossa aula hoje, portanto, eu convido você mais uma vez a elevar seu pensamento a Deus. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu santo nome nessa hora, quando nos reunimos para estudarmos um pouco mais a tua palavra. Já fomos exortados por ela a nos preencher, ó Deus, cada vez mais de ti, da tua palavra, das virtudes e dos elementos que o Senhor mesmo graciosamente deixou à nossa disposição para vencermos a nossa própria inclinação e também toda a influência, ó Deus, de Satanás e do mundo. Pedimos que o Senhor, ó Deus, nos anime nesse sentido. Que ao estarmos aqui na tua casa, ó Deus, nos momentos que em convenção determinamos para estarmos aqui estudando a tua palavra, não seja simplesmente mais uma atividade da semana, mas sim um momento especial, um momento de crescimento, um momento de consagração ao Senhor e à tua causa. Que o Senhor nos anime a te servir cada vez mais e aqui, ó Deus, aprendendo de ti, nos alimentando da tua palavra, termos os elementos necessários para que no dia a dia, na nossa casa, na família, no trabalho, nas nossas relações interpessoais, possamos andar como filhos da luz, abençoando, ó Deus, aqueles que o Senhor tem permitido conviver conosco, e ao mesmo tempo confrontando-os com a tua luz, para que eles deixem os seus pecados, se arrependam e reconheçam o Senhor como o único e suficiente Senhor e Salvador. É o que nós oramos também, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Nós começamos semana passada, né? Já falamos aí sobre as exigências da família, então sobre os maridos, lembrando aí desses 3 P's, né? O protetor, provedor e promovedor do bem-estar. Depois falamos das mulheres com os 3 A's, ser auxiliadora, administradora e aquela que é fonte de amor, né? Para o marido e para os filhos, que vai de certa forma, sustentar a mesma ideia de proteção, provisão e promoção. E começamos semana passada a falar sobre os filhos, né? Tratamos aí de Êxodo capítulo 20, verso 12, o mandamento, quinto mandamento, Êxodo 20, 12, falando sobre o que é honrar, vimos o que isso significa, a responsabilidade dos filhos em fazê-lo independente dos seus pais, e baseado no Salmo 127, como os filhos aí, como fonte também de amparo aos pais. Então a ideia da honra ainda sendo um pouco mais extraída para a ideia de ter consideração, ou seja, apresentar aí aos pais, de oferecer aos pais aquilo que de fato glorifica e exalta ao Senhor. Hoje eu convido você a abrir a palavra do Senhor agora em Provérbios, capítulo 1. Nós leremos aí a partir do verso 8 e 9. Vamos fazer uma sequência aqui em Provérbios, lembrar aqui alguns versículos chaves para caminhar aí nas posturas ou exigidas aí aos filhos. Então vamos lá. Provérbios capítulo 1, verso 8 diz assim: Filho meu, né, ou jovem, seria uma expressão também plausível aqui. Filho meu, ouve o ensino de quem? Ouve o ensino do teu pai, e não deixes a instrução de quem? Da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Aqui nós vemos Salomão chamando a atenção nesse paralelismo, nesse provérbio que é complementar, né? Mostrando, nós já estudamos que a questão do ensino aqui mostra para a lei especificamente, a instrução mostra para a questão de moralidade e tudo mais, e ele vai dizer que a consequência de dar ouvidos ao ensino do pai e não abandonar a instrução da mãe, é que isso vai trazer beleza para a vida, né? A analogia aqui serão diademas, serão tipo uma tiara, uma coroa de graça aí para a tua cabeça e colares para os teus pescoços, ou seja,
são instrumentos aqui usados para embelezamento, né? Que demonstra postura, demonstra glória, demonstra sucesso. Né? Quem usava tiara, coroa, diadema, essas coisas, era a pessoa que tinha uma posição de destaque naquele contexto. Né? O pobre, no máximo, amarrava um lenço na cabeça. Mas a ideia de ter um diadema ou de ter colares apontava para uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa com adereços de embelezamento, né? E que colocava ela numa posição de prestígio no contexto. Salomão vai usar essa analogia para dizer que se você ouve o ensino do seu pai e não deixa a instrução da sua mãe, você tem tudo para ter uma vida mais bela, uma vida adornada, uma vida de preparo, uma vida mais de destaque, né? Então, é algo que traz benefícios. E nesse sentido, a terceira postura, né, que a gente abre aqui com o texto de Provérbios, é que é responsabilidade dos filhos obedecer os seus pais. É responsabilidade. Não é simplesmente só o filho bonzinho que deveria pensar, não, eu vou ser obediente e tal. Não, é uma postura que a palavra do Senhor coloca como exigida a todos os filhos. Só vai ter uma exceção nesse contexto todo, né? Baseado em vários outros versículos na palavra do Senhor, em especial Lucas, capítulo 9, capítulo 14, quando Jesus, falando a respeito de seguir a Ele como seu discípulo, ele diz, se alguém ama o seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, ou a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então veja, esse padrão de hierarquismo aponta que a única possibilidade que você não vai obedecer o seu pai e sua mãe é se seu pai e sua mãe te proibir de ser cristão. Ele pode te proibir de vir na igreja. E se você é filho e está dentro da casa dele, você vai obedecer, não tem problema nenhum. Você não vai à igreja, tudo bem. Você não vai ler a Bíblia aqui em casa, tudo bem. Eu vou obedecer, não tem problema nenhum eu obedecer meu pai quanto a isso. Você não vai no acampamento desses crentes, sabe? Tudo bom. Não tem problema nenhum, eu vou obedecer. Mas a partir do momento que você chegar à maioridade ou não depender mais, quem vai responder por sua vida é você. E em relação à sua fé, no seu coração, no seu quarto, no fechar da sua porta, no deitar da sua cama para orar a Deus, para buscar a Deus, lá na sua escola, você estudar lá, ou ter uma Bíblia, problema resolvido. Você não precisa bater de frente com seu pai descrente. Vai obedecer. Mas isso não vai mudar a sua realidade de ser discípulo de Cristo. Eu lembro quando eu me converti, toda a minha família, apesar do histórico da família materna, né, de protestantes, minha casa, propriamente, meu pai e minha mãe não eram cristãos, a família do meu pai não era cristã. E aí, quando me converti, foi assim um negócio meio complicado, que o estigma que nós tínhamos de cristão, né, apontava talvez muito mais para algumas seitas que nós temos aí do que do cristianismo propriamente. E aí isso foi uma situação que gerou alguns problemas em casa. Né? Eu tive uma tia que queria me bater pelo fato de eu ter me tornado cristão. Eu fiquei cerca de 2 a 3 anos exilado da casa da minha avó, não podia nem visitar a minha avó pelo fato de ter sido cristão. Meus primos foram proibidos de andar comigo. Né? Tinha um tio que falava, não vai sair desse cara mais. Não. Né? Virou cristão, virou crente e tal. Então, tivemos várias situações. E eu lembro, meu pai ainda não servia o Senhor, e na época eu estava reformando em casa, e eu lembro que aí a gente ia ter um acampamento de um dia da Federação de Jovens, eu doido para ir, né? E cheguei para meu pai, pai, vai ter um programa assim da igreja, eu posso ir? Não, nós vamos pôr um chapa-testa aqui, vamos terminar aqui um serviço aqui em casa. Aí você fala, e aí, o que você faz? Obedece. Um dia antes já deixei o andame preparado, já deixei o chapa-testa já escorado,
No dia acordei, acho que umas 5:30 da manhã, vi o café. Na hora que meu pai acordou, o que está acontecendo? Não tem colchão para terra, vamos colchão para terra. Fomos, tal, trabalhando, cerca do meio-dia, meio-dia e meia, terminamos de fazer o serviço, desarmamos todas as coisas. Pai, vai ter mais alguma coisa para fazer? Eu, não posso fazer. Eu posso ir assim, assim, assim. Pode, mas eu não posso te levar lá. É numa chácara, não sei quantos quilômetros fica da cidade. Uma chácara que é da igreja presbiteriana, deve ficar, sei lá, de 10 a 15 quilômetros. Meu pai, naquela época, para ajudar, minha bicicleta tinha furado o pneu, eu tinha pedido para ele consertar o dinheiro, para eu ir lá e consertar. Ele falou, essa semana está meio apertado. Fiquei com a bicicleta com o pneu furado. Falei, como que eu vou? Aí um primo tinha uma Caloi 10, pedi emprestada a Caloi 10 e fui. Bicicleta. Os 80% da estrada é asfalto. Mas para chegar uns 20% é terra. A terrona vermelha, aqueles bancos de areia, Caloi 10 na terra, é um negócio, eu descobri que é um negócio meio complicado, você ficar em pé. Caí umas 3, 4 vezes, tá? Cheguei, o pessoal estava lá, ainda estava para almoçar, ainda participei, aí no final do dia, o senhor preparou com graça e misericórdia o ônibus, eu trouxe a bicicleta lá no bagageiro do ônibus e acabei vindo de carona. Mas veja, bati de frente com meu pai? Não, você não vai, tudo bem, nós vamos trabalhar, tudo bem. Só que ele não podia me impedir de eu estar orando enquanto trabalhava. Ou de depois de terminado o trabalho não ter mais alguma coisa para fazer, de solicitar. Ele achou que o pneu está furado. Esse cara não vai conseguir nada emprestado. E outro, vai lá, 12 quilômetros. Esse cara não vai aguentar um troço desse. Né? A sorte é que na ida é mais descida, né? Mas Deus vai dando força, é moleque novo, jovem, né? 16 anos, animado, tal, 16 para 17. Então, você faz o que tem que fazer. Sem ter que confrontar um pai que te proibiu determinadas coisas. Não precisa comprar briga. Então, a obediência ao pai e à mãe, irmãos, é uma característica dos cristãos. E obedece. Vai para o seu quarto. Vou. Aí o que você vai fazer? Orar por ele. E aí nós tínhamos um grupo de adolescentes na igreja. Nós fizemos uma campanha de oração e jejum pelo meu pai e pela minha mãe, para a conversão deles. Na época não tinha WhatsApp, na época não tinha internet, era telefone fixo mesmo. Nós criamos um plano de chamada. Sabe o que é plano de chamada? Na época, por exemplo, eu ligava para o Davi, falava, ora. Aí o Davi ficava responsável de ligar para o Fernando e também. Esse ficava responsável de ligar para mais um, para mais dois, o outro ficava responsável de ligar para mais dois, ou seja, em 5 minutos estava toda a UMP, ou não era a UPA ainda, era o MP, orando. E assim nós fizemos. 1 ano e meio depois da minha conversão, minha mãe um pouco antes, meu pai logo depois, ambos converteram ao Senhor. Meu pai saía para o centro na sexta-feira ou na quarta-feira, não lembro que dia que era exatamente, nós fazíamos um plano de chamada, acho que sexta-feira, né? Ele ligava para um, ligava, pai do Hércules foi para o centro de Macumba lá, o centro de Fritas, centro de Mesa Branca, sei lá, e tal. E aí, então, todo mundo orava. Aí, um belo época, meu pai chegava em casa perturbado. Passou umas duas, 3 sextas-feiras, meu pai perturbado. E eu ficava orando, aguardando ele voltar do centro, de Mesa Branca. Aí numa sexta-feira, ele chegou, eu saí do quarto. Pai, já voltou, já. Ele falou assim, viu, o que está acontecendo? Eu falei, mas por quê? O que está acontecendo? Eu pergunto. Eu falei assim, faz 3 sexta-feiras que não desce um santo no centro. E a chefe lá do centro falou que a culpa é minha. O que está acontecendo? Eu tinha já na Bíblia, na última capa, todos os versículos bíblicos que
confrontavam a prática do espiritismo. Aí eu cheguei para o meu pai, pai, senta aqui, é isso, ó. Não é o mesmo Deus, o senhor acha que o senhor está fazendo bem, mas não está. O que a Bíblia ensina é isso, sobre essa crença o texto diz isso, sobre aquela crença o texto diz aquilo outro. Eu sentei com meu pai, mostrei os versículos bíblicos, meu pai já lia a Bíblia de vez em quando, começou a estudar a Bíblia, e aí então a gente ia ter um evento, um teatro evangelístico dos jovens, dos adolescentes e jovens da igreja. E aí eu convidei os meus pais para ir nesse teatro. Aí você fala assim, que você era o ator principal do teatro? Não, eu ia abrir e fechar a cortina. Esse era o meu serviço no teatro. Abrir e fechar a cortina para os atos, né? E aí meu pai, vai ter um teatro, vou participar do teatro. Eles foram, mal sabia eles que eu nem ia aparecer, porque eu ia ficar lá só abrindo e fechando a cortina. E nesse teatro, meus pais foram impactados com a mensagem do Evangelho e depois começaram a frequentar a igreja. Veja, se eu tivesse talvez confrontado os meus pais, desobedecido os meus pais, talvez a forma de ver essa colheita seria diferente. E aí, nesse sentido, meu sogro hoje, né, na época não era, ele era o conselheiro dos jovens da igreja. Eu cheguei para o presbítero e falei assim, como que eu faço, né, para a evangelização dos meus pais? E aí a dica foi justamente essa. Você é um bom filho? Ele me perguntou. Eu falei, eu sou um bom filho. Ele disse assim, seja melhor. Melhor do que você é. Você obedece os seus pais? Eu obedeço. Obedeça mais. Seja melhor. Porque o que a Bíblia ensina é que os filhos devem honrar, ter consideração e obedecer os seus pais. E deixa Deus fazer a obra. Foi justamente isso que eu coloquei em prática, irmãos, na evangelização dos meus pais. Já era um bom filho, me tornei um filho melhor. Ao ponto de acordar às 5:30 da manhã, fazer o café, esperar trabalhar até meio-dia para colocar um chapa-testa, que é aquela parte de madeira assim que vai na frente da casa. Na época o andaime era de madeira, a gente que tinha que fazer o andaime, não é igual hoje, você vai montando. Era um negócio mais complicado, demorava a chuva, organizava. Comecei a fazer o serviço de casa sem meu pai e minha mãe mandar. Como eu disse, estava de reforma, às vezes eu chegava da escola, tinha lá 3 metros de pedra, 3 metros de areia, não sei quantos milheiros de tijolo na rua da calçada. Começava a colocar para dentro. Sabia que ia ter que colocar, começava a colocar para dentro. Quando meu pai chegava no final do dia, ou no final do turno dele, dependendo do horário que ele estava de plantão, meu pai era policial, aí estava tudo para dentro de casa. Aí, não falava nada. Não falava nada, oh, que bom, eu não falava nada. Meu pai militar, o elogio que ele me dava, não fez mais que obrigação. Esse assim, era o melhor elogio que eu tinha. Né? Mas, ótimo. Aquilo começou a impactar positivamente os meus pais no sentido, o que aconteceu com esse menino? Por que ele está fazendo dessa forma? Por que ele está obedecendo mais do que ele obedecia antes? Então, essa postura, ouvir o teu pai, ouvir a instrução da tua mãe, não deixar a instrução, vai ser uma coroa, um diadema, vai ser um colar no seu pescoço. Vai fazer com que você brilhe mais. Então, em especial para os nossos adolescentes e jovens, que são filhos ainda, que ainda não casaram, não saíram de casa, pastor, o que eu posso fazer para impactar a minha família que ainda não é crente? Seja melhor do que você é. Mas eu já sou um adolescente bom, eu já sou obediente, eu já sou um bom aluno. Seja melhor. Brilhe. Ande como filho da luz. Faça um pouco mais do que você está fazendo. E deixa Deus incomodar o coração do seu pai e da sua mãe. Ok? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Provérbios, capítulo de número 10, verso 1.
Nós já fizemos esse estudo aqui com os adolescentes, inclusive, apesar que está quase na hora de fazer de novo, porque a dos adolescentes mudou, né? Mas você vai pegar aqui nos primeiros capítulos de Provérbios, ele sempre vai começar com uma instrução aos jovens, que é traduzido aqui como filho meu. Então, o caso aí que nós vimos, né? Capítulo 1, filho meu. Depois, lá no capítulo 2, filho meu. Ele vai repetindo. Então, tem um estudo nosso, filho meu, se liga. Não sei se vocês lembram aí, talvez os jovens vão se lembrar disso. Hoje nós estudamos esses 9 primeiros capítulos de Provérbios que têm essas instruções, né? Você está aí no capítulo 10? Volte um pouquinho, por favor, no capítulo 4. O capítulo 4, verso 1, né? Mais um momento em que ele chama atenção para a ideia de dar ouvidos aos pais, e falando também depois da própria sabedoria, né? Para você dar ouvidos à sabedoria, a partir do verso 10. Mas aqui no início ele diz, ouvi, filhos, ouvi o quê? A instrução do pai, estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixe do meu ensino. Quando eu era filho, na companhia de quem? De meu pai, tenro e único diante da minha mãe. Então ela me ensinava e me dizia, retém ao teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama a sabedoria e ela te protegerá. Veja, o pai e a mãe, esses versos aqui nós usamos quando aplicamos sobre a questão dos pais. O filho ele tem que estar na presença do pai e da mãe, irmãos. Porque a responsabilidade de passar os preceitos de sabedoria, de entendimento, de moralidade, de espiritualidade, é do pai e da mãe. É aquilo que nós falamos em relação aos pais, né? As posturas exigidas ao pai e à mãe. Hoje nós vivemos uma geração que está focando só as questões materiais e nos esquecemos da intencionalidade na formação dos nossos filhos. Nós damos tudo para eles na questão material. Mas você não anda com o seu filho. Ele não está. Quando ele diz assim, quando eu era filho em companhia do meu pai. Quanto tempo você tem passado em companhia do seu filho? Intencionalmente. Eu quero ensinar para esse menino hoje tal assunto. Eu quero ensinar para esse cabra hoje como que se faz dessa forma. Intencionalidade. Conversava com o diácono Adilson, compartilhando as coisas da vida. Ele falou, agora nas férias, o netinho tá ficando em casa, o Theo, né? E aí eu chego para a Márcia e falo, Márcia, dá serviço pro menino. Acho que o menino tem 3 a 4 anos. Não sei quanta idade tem o menino. Dá serviço para ele. Deixa ele ajudar em casa. Aí o Adilson diz que chega no final do dia, às vezes com compra, com algumas coisas assim, e tal, chega lá, chama um moleque, claro, ajuda o vô aqui. O vô vai ficar aqui, você vai. O moleque pegava a sacolinha lá e entregava para a avó. Intencionalmente você está ensinando a criança a servir. Aí nessa você traz alguma coisa de agrado. Tal. Você vai reforçando. Né? Eu já contei para vocês, eu levava papel higiênico dos meus filhos. Quando eles perguntavam, o que o senhor trouxe para mim, pai? Eu pegava lá o pacotão lá, 36 rolos. Olha que maravilha. Né? Primeira vez que eu fiz isso intencionalmente, assim, falei, então tudo bem, esse mês você não vai ter papel higiênico lá no seu banheiro. Você não quer? Pensou 2 minutos, já abraçaram o pacote, já saíram felizes da vida. Intencionalmente, você vai ensinar as pequenas coisas da vida para eles, dar valor às pequenas coisas da vida. Intencionalmente. E cada fase da vida, irmãos. Cada fase da vida é importante se fazer. Né? Essa semana mesmo,
não tinha nem pensado, mas serve, né? Sentei eu e o Samuel, falou, meu amigo, agora bem-vindo à vida adulta, senta aqui. Aí mostrei a minha planilha de gastos para ele e a minha relação de atividades que eu faço basicamente semanalmente como pastor da igreja. Aí, conversando com o Samuel, mas como o senhor faz tudo isso? O pastor é a coisa mais fácil de fazer, né, irmãos? O senhor não faz nada na vida. Ó, eu acho que essa conversa que eu tive com o Samuel, eu teria que fazer com cada um de vocês, sentar e ler minha listinha semanal de atividades que eu tenho que fazer. Né? E aí, ele falou assim, puxa vida. Mostrei as contas da casa, ele falou assim, puxa vida. Então, intencionalmente sentar e mostrar para aquele, olha, então faça direito, faça da maneira certa, Deus vai abençoar, nunca faltou nada, Deus sempre direcionou, Deus, mesmo quando fomos para a África, mesmo quando fomos plantar a igreja em Jabuticabal, Deus sempre supriu, Deus sempre foi, Deus sempre direcionou, Deus sempre ouviu as orações. Ou seja, você tem que, na companhia, é que você vai passar a instrução, é que você vai passar o ensinamento, é que você vai direcionar. Mesmo em outros momentos da vida, né, que a vida era mais corrida, não sei o quê, inventava projetos, trazia a Lolo, trazia tudo, trazia Samuel. Hoje nós vamos fazer pipa e nós vamos lá na Unesp de Jabuticabal soltar pipa. Companhia. Não tem vento, fica com raiva. Tá? Você viver a companhia da frustração. Oh, deu certo, hoje foi bom. Opa, viver a companhia da exultação. Você tem que estar junto. Porque você só vai ensinar o seu filho quanto aos padrões necessários para que ele, inclusive, aprenda a obedecer quando você estiver junto dele. Senão ele vai aprender ou não vai aprender, e o que é pior. Então, pai, mãe, fica junto. Né? Quando eu era criança, eu era filho, em companhia do meu pai, como foco, tenro e único diante da minha mãe, como foco da minha mãe. Hoje, qual que é o foco da esposa, irmão? Da mulher, irmãos? Tem umas que só têm filho para ter um prêmio, para falar assim, eu tive a experiência de ser mãe, mas é mãe só porque pariu, porque na mãe nunca foi, nunca gastou tempo, nunca investiu em ensinamento, nunca gastou intencionalmente a postura de ser mãe. E ainda reclama, eu fui inventar essa moda e agora, olha como que ficou minha barriga, como que ficou minha estria, como que ficou minha bunda, como que ficou não sei o quê. É mãe porque pariu, mas nunca exerceu a função de mãe. Porque o filho nunca foi foco de atenção, de ensino, de intencionalidade. Cuidado, nós precisamos voltar para o padrão bíblico. Não é só falar que cremos na Bíblia, nós temos que viver o que ela vive. Então vamos lá, agora o capítulo 10, verso 1, voltando para os filhos. Provérbios 10, verso 1, Provérbios de Salomão, ele começa dizendo aqui, é o segundo momento no livro de Provérbios, né? Ele diz assim, Provérbios de Salomão, o filho sábio faz o quê? Alegra seu pai, mas o filho sem senso, o filho sem insensato, sem senso sem noção, né? É a tristeza da sua mãe. Irmãos, é responsabilidade dos filhos honrar, ter consideração, obedecer e oferecer, essa palavra é importante, oferecer aos pais alegria. Nós falamos isso semana passada, quero repetir hoje. O grande questionamento na cabeça do filho tem que ser, o que eu estou fazendo? Se meu pai estivesse aqui comigo, ou se ele ficar sabendo do que eu estou fazendo, isso vai trazer alegria ou vai trazer tristeza? Aquilo que você está fazendo sozinho, lá no seu quarto, aquilo que você está fazendo sozinho, talvez lá na escola, aquilo que você está fazendo sozinho, lá com seus amigos, aquilo que você está fazendo sozinho, lá com a sua namorada ou com o seu namorado, se meu pai ficar sabendo, se minha mãe ficar sabendo o que eu estou fazendo agora, isso seria motivo de alegria ou tristeza? O que você está oferecendo ao seu pai?
O filho sábio oferece alegria. Eu vou colocar aqui como orgulho, né? Mas a palavra orgulho, meio pecaminosa, tal, mas entenda o contexto, é de oferecer alegria, essa satisfação, o pai ficar satisfeito, alegre, feliz com aquilo que o filho fez, com aquilo que o filho falou. Eu tive uma situação ainda na infância, como a família não era cristã, então todos os domingos, ou nós estávamos no rancho da família, passávamos o final de semana no rancho, que teve lá o seu lado positivo, de estar convivendo com meu pai, com a minha mãe, de aprender um monte de coisa, mas não tínhamos a vida religiosa, né? O nosso tripé era manco. A gente tinha vida familiar, vida cultural, mas não tinha vida espiritual. E aí o tempo que não, ou porque a pesca estava fechada, ou porque era o período de chuva e não dava lá o rancho, a gente ficava na cidade. Então todos os domingos, pela manhã, nós jogávamos futebol na praça. Na praça lá em Barretos, que é a Praça das Crianças, chamada, que ela ficava próxima à Igreja do Rosário, do lado da cadeia. Então era todo domingo, a quadra era nossa, né? Vinha o pessoal de cada bairro lá, a gente fazia um campeonatinho e tal. E meu pai foi assistir esse jogo do meu time. O time ganhou. Falei assim, vou chegar. Meu pai assistiu, foi embora antes, e aí ele ficava lá, tomava uma tubaína na esquina, comendo uma esfirra aberta, alguma coisa assim, né? Quem ganhava. E aí, ganhei. Falei, vou chegar em casa com a glória, né? Tapete vermelho, meu pai vai. Fiz gol. Fantástico. Cheguei em casa, meu pai estava no quarto, cheguei, cadê o pai, mãe? Seu pai está triste. Ganhei, fiz gol, passada essa. Quer falar com você? Bom, cheguei no quarto, ei pai, gostou do jogo? Ele falou, cara, tem um negócio chato pra te falar. Que vergonha você me fez passar na frente dos meus colegas. De cada 3 palavras que você falava com o time, 5 era palavrão. Que vergonha. Fui lá, os amigos estavam falando, cadê o Mateuzinho? Que eles chamavam de Mateuzinho. O Mateuzinho está jogando. Você era o líder do campo, você fez gol, o time ganhou, mas que papelão, cara. Imagina a vergonha. O que eu estou oferecendo para o meu pai? Alegria ou tristeza? Vergonha. Aquele negócio mexeu comigo. Falei, puxa vida. Não adianta o sucesso, irmão, se você não faz de uma maneira correta. Porque até o sucesso pode gerar mais vergonha do que satisfação, que orgulho, que honra. E eu cheguei em casa todo achando que eu tinha abafado, ia ser o melhor domingo da minha vida. Foi um dos domingos mais pesados que eu vivi quando eu tinha por volta lá de uns 10 anos. Porque eu envergonhei o meu pai com o meu palavreado. O que você tem oferecido? Mesmo quando seu pai não está lá assistindo o jogo. Como que tem? Como que tem sido? Vamos lá, capítulo 13. O filho sábio, 13:1, né? O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Veja que Provérbios vai trazer a ideia da falta de senso, né? Um insensato, e agora ele vai usar a expressão que foi traduzida aqui por escarnecedor. O que despreza, o que escarnece, o que cospe. Escarnecer é desprezar, é não dar honra, não dar a devida consideração. Sabe aquele menino do ombro inquieto? Conhece a síndrome do ombro inquieto? Você fala para ele assim, fulano, vai estudar. Não vou. Fulano, seu pai já não mandou fazer? Não nem aí.
sabe? Da asa, menino da asa. Só que não é de anjo, não, é do escárnio, do desprezo. Tudo que você faz, não tô nem aí. Ó, seu pai vai te dar uma chapuletada. Quero ver. Ó, sua avó pediu, ela não manda em mim. Já viu um miserável desse? Esse é o escarnecedor. É o estulto. É a criança que, na verdade, faltou presença de um pai e de uma mãe. Educando, corrigindo, aplicando punição se for necessário. O filho sábio ouve a instrução do pai. O escarnecedor não atende. O pai fala, repreende, e ele escarnece. Quero ver. O lance vai fazer. Quero ver. Não vou fazer. Escarnece. O que você tem oferecido ao seu pai? Alegria? Honra? Ou você tem sido fonte de vergonha, de desprezo? É lógico que muito dos atos dos filhos é reflexo da falta do cumprimento das posturas do próprio pai e da própria mãe. Mas para os filhos, a Bíblia diz, não faça isso. Esse negócio é feio demais. Obedeça. Obediência é uma postura exigida aos filhos. Capítulo 15, verso 20. Mais uma vez. Veja o quanto que o provérbio está falando a mesma coisa para você, né? O filho sábio, qual que é o termo aí? Alegra a seu pai. Mas o homem insensato despreza a sua mãe. O fato de desprezar. Já vimos no outro texto, chamando a atenção quando nós falamos lá falamos de Êxodo 20, fomos para Deuteronômio, né, quando citamos, essa ideia do desprezar com a mãe. É você não levar em conta aquilo que ele está falando. E aí, às vezes, alguém fala, você não ouviu o que o seu pai te disse, que sua mãe te disse? Às vezes um tio, uma tia, um avô, uma avó fala, quarta-feira, você não ouviu? O cara, a pessoa que está assistindo aquele negócio, vê o desprezo, vê o escárnio e fala assim, não. E aí olha para o pai e fala assim, vai ficar nisso aqui? Ô Lêndia, você não vai fazer nada? Seu filho está escarnecendo você na cara dura, está te desprezando na cara dura. Fez assim na cara dura? Já viu a criança que mostra a língua? Faz assim? Aí você olha pro pai e fala assim, banana de pijama, e aí? Como que vai ser o negócio aqui? Vai ficar nesse esquema? Porque acaba envergonhando o pai, envergonhando a mãe. Mas isso, obviamente, não exclui a responsabilidade dos filhos em obedecer. Tudo bem? Vamos lá mais um pouquinho. 17, verso 6. Falando aí, ainda desse oferecer alegria, né? Aqui acaba não só dos pais, mas dos avós. O contexto é esse, e vai dizer assim, coroa, lembra que coroa é instrumento aqui de glória, de poder, de satisfação, tá? Então, coroa dos velhos são os netos, ou seja, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. E a glória dos filhos são os pais. Aqui você tem um jogo de palavras mostrando que a melhor bênção para um filho é ter pai. É pai que anda junto, companhia, aquele contexto que nós já estudamos. E ao mesmo tempo, se o filho é ou no caso aqui o neto, é alguém que aprendeu, que é sensato, que é prudente, que é sábio, isso vai ser a alegria, inclusive dos velhos, dos avós.
vai ser a coroa deles, o filho dos filhos. Eu louvo a Deus pelo privilégio de ainda ter, né, o convívio dos meus pais, do meu sogro, minha sogra, no convívio da família. Como que eles se alegram pelo fato dos netos, né? A Duda, por exemplo, quando entrou na faculdade, a mais velha, primeira neta, tal. Os avós até hoje participam da manutenção financeira da faculdade dela. Aí eles fazem isso com peso? Não, isso é orgulho dos caras. Minha neta está na faculdade. Agora está indo para o internato. Aí já chega para os amigos, porque todo mundo pergunta, né? E aí, como tá as coisas? E os filhos? Já está com neto, né? Já tenho neto. Minha primeira neta já está não sei o quê. Assim? Coroa dos Zés. A Heloísa está em São Paulo. Ixi, essa é a menina do mundo. No sentido que, olha, não tem fronteiras. Se já for viajar, não sei para onde, tudo que for, já trabalha lá na empresa não sei das quantas, agora está fazendo não sei o quê. Oferece alegria ou tristeza? Os avós crentes. Neto vai para o seminário. Você acha que o meu sogro, que é presbítero, é emérito, há quase 30 anos de serviço como presbítero. Você acha que isso aí traz alegria, honra, coroa para ele? Ou traz tristeza? O que você acha? Samuel pode ter as dúvidas dele, mas é só conversar com ele meia hora. Veja, o filho obediente, o filho que é bom aluno, o filho que faz as coisas dentro da postura de sensatez, daquilo que se espera, isso vai oferecer aos pais, e não só aos pais, aos avós, honra, consideração, obediência, alegria. Esse é o seu papel como filho, oferecer ao seu pai alegria, coroa. Não para orgulho pecaminoso, mas por satisfação. E não importa o que você está fazendo, às vezes coisas simples, às vezes o seu contexto de vida, coisas simples, mas o fato de estar andando em obediência, isso oferece ao seu pai e sua mãe alegria, honra, consideração. E essa é a parte que te cabe no processo. Você vai seguir o seu caminho, você vai seguir a sua inclinação, as suas habilidades. Deus vai direcionar o que você vai fazer da vida. Mas independente do que você for fazer, tem que ser algo que ofereça alegria. Ao mesmo tempo, eu completei 50 anos, né? 2025. Quando vou para Barretos, vira e mexe, você acaba encontrando algum colega, algum amigo que você estudou junto, ou que fez tiro de guerra junto. Você tem lá. E aí é inevitável, cara. Principalmente você encontra pessoal. Tem alguns que a gente se alegra. Ontem mesmo me alegrei com um amigo. Fizemos tiro de guerra junto. A filha completou 15 anos. Ele é fotógrafo, Torquato. Crente também. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de viver essa transição, né? Na época que ele estava no tiro de guerra, ele ainda não era tão frequente na igreja. E aí completou, ele é fotógrafo, ele fez um ensaio fotográfico da filha de 15 anos, ele falou, pô, que orgulho, então, minha menina fez 15 anos, piriri, pororó, lá, curti. Você se alegra.
Mas aí você encontra alguns amigos lá em Barreiras, às vezes tropeça em algum lá na cidade, uma vez no shopping, supermercado, não sei o quê. Ô, Mateus, o que você está fazendo na vida? Não sei o quê. Tem filhos? Eu tenho. Quantos anos? Tanto, tanto, tanto. O que faz? Cara, é batata. Não é assim? Todo mundo faz esse tipo de pergunta. Aí você chega e fala assim, não, minha filha, pai, está no terceiro casamento. Né? Eu já tenho 6 netos, um de cada pai. A outra é empresária, abriu um bordel. Vai trazer alegria, criatura? É lógico que não. Imagine a situação. Agora você chega e fala, não, tá tudo estudando, é correria, né, cara, mas tá, não sei o que, tarará. E às vezes eu fico constrangido pelo cara. Eu falo, você fala, minha vida, cara, aí a minha vida tá na terceira mulher já, cara, meus filhos tá tudo perdido, não sei o que, parará, tá. Eu corto a conversa porque eu sei que o dia do cara vai ser ruim porque ele me encontrou. Aí eu sou, não, cara, por isso você precisa de Deus, você precisa buscar o Senhor. Como você está na igreja? Não vou, Mateus, eu nunca fui. Cara, busca Deus, não sei o quê. É o máximo que eu falo para tentar confortar um pouco o coração do miserável. Quando não encontro o cara que é o tiozão. Ô, Mateus, encontrei um esse dia. Ô, Mateus, tudo bem? Como estão as coisas, família? Ah, então, sim, tá. E você? Não casei. Mas o que você faz agora? Ainda... Ele é o tio da balada. Lembra o tio da Fanta, que tinha aquela propaganda? É o cara tem 50 anos, fez tiro de guerra comigo, cara. Não tem nada na vida. Aí você olha pro cara. Aí ele tenta, mas pelo menos não tem mulher para me dar trabalho, não tem filho para pagar a escola. Aí você olha para ele e fala, se você acha que a sua perspectiva de vida é essa, cara, então, que bom. Não tem ninguém para oferecer nada para ele. Quem que vai ser a fonte de alegria desse cara? Ninguém. Se ele ainda tem um irmão, uma irmã, vai ter lá um sobrinho, uma sobrinha, às vezes ele até pode né, tirar uma casquinha do orgulho do sobrinho, da sobrinha, mas não é a mesma coisa, cara. Você, como pai, você tem que preparar os seus filhos para que eles te ofereçam alegria. E os filhos têm que estar cientes que a responsabilidade deles é oferecer alegria. É isso. O que mais que nós vimos aí? Vamos lá para ainda capítulo 17, verso 21. Mais uma vez, ó. O filho estulto, aquele que está ligado à estultícia, porque não foi corrigido na infância, o filho estulto é o quê? Tristeza para o pai. E o pai do insensato não se alegra. Você acha que o pai tem satisfação e alegria em ver um filho oreiudo, insensato, que não tem senso, que é sem noção na vida? É lógico que isso não traz alegria para ninguém. Então, o pai, ele tem que ter a responsabilidade de fazer o filho dele ter algumas características. Mas, ao mesmo tempo, isso não exclui a responsabilidade do filho. O filho precisa obedecer para oferecer ao pai alegria. O que mais? Verso 25. De novo, né? O filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para quem o deu à luz, ou seja, para sua mãe. Talvez a maioria dos nossos adolescentes e jovens aqui, talvez ainda não tenha a noção exata do que é o sentimento de amargura. Tem gente que só vai experimentar esse sentimento na vida adulta. Mas é um sentimento terrível.
de amargor. Talvez a maior expressão seja de Noemi, quando ela volta de Moabe, perdeu o marido morreu, morreram os filhos, perdeu tudo que tinha, tem que voltar para Israel com uma mão na frente e outra atrás. E aí as mulheres, ao ver, Noemi voltou, ela falou, não me chama de Noemi, me chama de Mara. Porque em amargura, Deus me trouxe de volta a Israel. Amargura é aquele sentimento de que perdi tudo, deu tudo errado, carreguei por 9 meses esse miserável, deixei de comer brigadeiro, tive que fazer uma dieta, fiquei 3 meses com os pés para cima por causa do inchaço, tive diabetes gestacional, fazia xixi de 3 em 3 minutos, acabou com a minha barriguinha e agora virou um tranqueira. Olha que sentimento, cara. Terrível. Talvez nós, homens, não consigamos compreender, mas a mãe que vivenciou, pegou no corpo, tão bonitinho, tão não sei o que, vira um tranqueira na vida. Assim é o filho insensato. É a amargura de mãe. É aquele que você pergunta, seu filho apareceu na TV. Manchete policial. Você acha que isso vai trazer alegria? Ou vai trazer tristeza? Amargura. Irmãos, é responsabilidade dos filhos oferecer alegria aos seus pais. E às vezes a insensatez é a obstinação do pecado é do filho. Às vezes teve bons pais, né? Bom pai, boa mãe, você ensinou, tal, você caminhou junto. Mas tem gente que é obstinada por mal. O bicho nasce o trem virado. E aí, mesmo tendo bons pais, você colhe essa amargura de ver os seus filhos fazendo escolhas de não te honrar, de não ter consideração por você, de não te obedecer e de gerar amargura. Às vezes acontece, não é uma ciência exata, onde 1 mais 1 são 2. Às vezes você faz o máximo, você se entrega na educação dos seus filhos e sai alguém que não vai te trazer alegria. Acontece. Por isso que a responsabilidade que a Bíblia diz aos filhos é que os filhos ofereçam aos seus pais. Mesmo que seu pai foi ruim, mesmo que seu pai, sua mãe não agiu da maneira mais correta contigo, ainda continua, a palavra é filhos, ouvi, filhos, ofereça alegria aos seus pais. É essa a ideia. Ainda em Provérbios, vamos mais à frente aí nesse tempinho que me resta, capítulo 19, verso 26. E aqui eu já vou entrar no outro ponto, que é o ponto de gratidão. A quarta postura que eu separei aí, ó. Além da obediência, gratidão. Veja o que diz. O que maltrata seu pai, ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Veja, para um filho maltratar o pai, ou mandar embora a sua mãe, é uma ingratidão miserável, irmãos. É um trem terrível demais. E eu não estou falando aqui de vida adulta, não. Sabe aquela situação que eu já vi acontecer em vários momentos? Formatura do ensino médio. Onde o infeliz do Juninho está no auge da sua adolescência.
no auge da sua estultícia. Vai ter a formatura no final do ano. Aí o Juninho fala assim, pai, não vai não. Mãe, não quero que a senhora vá não. Na minha formatura. Porque eu não quero que os meus amigos vejam quem são os meus pais. Já viu isso acontecer? Pessoal que é mais experiente aí? Já? O filho que tem vergonha do pai e da mãe? Mãe, vai estar todo gente bonito lá, o senhor vai com essa botina? Aí o pai fala, mas é o que eu tenho, é o que eu lido aí no dia a dia, é a botina que eu tenho. Ai, pai, o senhor me envergonha. Isso é desprezar. Isso é mandar, mãe, não vai não. Isso é mandar a mãe embora. Não fala nem quando vai ser. Prefere ela não ir na formatura. Para que os pais também não apareçam por lá. Isso é ingratidão. Ingratidão. É lógico, está muito ligado ao que foi ensinado, obviamente, mas tem criança, tem adolescente, o bicho é obstinado na malvadeza. E a Bíblia diz, não seja obstinado na malvadeza. Ofereça alegria para o seu pai. Seja obediente e seja grato. Sabe aquela história? Eu não pedi para nascer. Sabe aquela situação? Então vem cá que nós vamos resolver esse negócio agora. Vamos acabar com a sua vida agora. Você topa? Estou brincando. Vai. Porque ninguém quer morrer. Nenhum suicida quer morrer. Essa é a grande verdade. Então, esse negócio de você jogar, lançar essa sua insatisfação. Por que eu fui nascer nessa família? Meu pai é um analfabeto. A minha mãe não tem o mínimo noção de moda. Olha a sopa que a senhora usa, mano. Parece que a senhora trabalha de mascote de loja pet. Ou então, nossa, olha como a senhora tá parecendo aquelas negócios que põe botijão de gás. Isso é mandar a mãe embora. Isso é desprezar. A palavra do Senhor vai dizer para você, filho, seja grato. Seja grato. Você acha que a sua mãe é mal cuidada? Talvez tenha lá os motivos. Ou às vezes ela é lambona mesmo, não tem problema, mas é a sua? Chega, mãe, vou tirar a sua sobrancelha, deita aqui no meu colinho. Começa a fazer por onde? Mãe, comprei um esmalte pra gente. A gente. Vem cá, mãe, deixa eu fazer sua unha. Pronto. Isso é honrar. Isso é agradecer. Vai lá, meu amigo, catar umas latinhas. E já que seu pai só tem uma botina, vai lá. Capinar o terreno do vizinho. E compra um sapatinho lá pro seu pai ir na sua formatura. Faz por onde? Ao invés de desprezá-lo. O papel do filho é oferecer alegria. Com obediência, gratidão. Vamos tentar terminar aqui os Provérbios. Capítulo 20. Verso 20. A quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Lembre que quando você não cumpre com as ordens bíblicas, você está comprando briga
com Deus. O desprezo, a falta de gratidão, a ingratidão aos pais, irmãos, é comprar briga com Deus. Quando você vê Êxodo, capítulo 20, o mandamento, honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, como Paulo bem nos chama a atenção, para que te vá bem, ou seja, para que você tenha prosperidade e longevidade. O contrário é justamente o que nós estamos lendo aqui. Se você não honra, se você não tem consideração, se você não obedece, se você não é grato ao seu pai, esse negócio vai acabar mal. Pode saber que você vai colher essas trevas. É batata, meu amigo, porque você está comprando briga com o Deus que estabeleceu a ordem de você honrar pai e mãe, com a ordem de você ter consideração, ser obediente e ser grato. Se você não honra o seu pai, se você não tem consideração por eles, se você não os obedece, se você não anda com gratidão, você vai colher o fruto natural disso. Você pode ter certeza. E vai ter alguém da sua geração que vai viver para ver as suas trevas. Não são uma nem duas, são várias histórias onde você olha assim, principalmente quando famílias que a gente às vezes tem proximidade, você vê a história da pessoa e lá no fim, às vezes o pai e a mãe já morreu, mas você olha lá para aquele filho que todo mundo sabe que era um filho terrível e de repente você vê as trevas chegando na vida desse cara e você fala assim, mas esse também, meu amigo, sempre foi um filho malvado. Não posso citar o nome, obviamente, mas eu conheço uma história de uma filha que desprezava o pai e mãe e amaldiçoava os seus pais. Era uma das últimas filhas de uma família grande, naquela época que os pais ainda tinham 10, 9, tantos filhos, e ela era daquelas que falavam assim, eu não pedi para nascer. Chegava em casa, sei lá eu quantos irmãos, obviamente que não vai ter morango toda semana, né? Às vezes nunca teve, inclusive. E não vai ter lá mistura, fartura. E ela sentava à mesa e falava, maldita hora que eu nasci nessa família. Comer pé de frango de novo. E era constante. Constante. Essa moça cresceu, se casou, fez um bom casamento, porque a escolha dela não era pautada não necessariamente num bom homem, mas num homem rico. Formou sua família, mas não viu suas filhas crescerem. Morreu assim subitamente. Uma doença devastadora. E no velório, alguém da família chegou e falou assim, essa moça sempre amaldiçoou o pai e a mãe dela. Esse fim triste não foi à toa. Eu não conhecia família propriamente, mas como pastor receber uma informação dessa, na hora que você vai fazer ofício fundo de uma pessoa, você fala, meu Deus do céu, o que eu falo agora? Não questiono o fato dela crer ou não em Jesus. Ela é da igreja. Não questiono isso. Mas, irmãos, não ponha a minha mão no fogo desprezando o versículo bíblico que diz que o filho que amaldiçoa, que despreza, que não obedece, que amaldiçoa, que não é grato, vai colher trevas. Se a Bíblia disse, não sou eu que vai falar, não acontece não. Muito pelo contrário, né? Abra o seu olho. Se você plantar, você vai colher. Se você plantar obediência, gratidão, honra, mesmo que seu pai seja ruim de serviço, mesmo que sua mãe não valha nada,
você vai colher frutos de ter honrado seu pai e sua mãe. Porque a Bíblia assim promete para você. Então, cuidado. Ainda aí, ó, verso 23. Capítulo 23, verso 22. Veja quantos versos. E isso aqui nós não pegamos tudo. Fomos só selecionando um pouquinho, tá? Verso 22 do capítulo 23, até o 25. Ouve a teu pai que te gerou. Não desprezes a tua mãe quando vier envelhecer. Compra a verdade, não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução, o entendimento. Ou seja, invista naquilo que vale a pena na vida. Grandemente se regozijará o pai de quem? O pai vai se regozijar porque é filho de um cara que é justo. E quem gerar um sábio, nele se alegrará. Presta atenção. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. É responsabilidade sua, filho, oferecer alegria, satisfação, regozijo ao coração dos seus pais. É isso que a Bíblia está mandando você fazer. O que eu estou fazendo, deixando de fazer, traz alegria para o meu pai? O que eu quero fazer da vida, traz alegria para o meu pai? Como que eu estou andando na escola, traz alegria para o meu pai? Traz regozijo para minha mãe? É minha responsabilidade, é minha postura exigida por Deus como filho, ser fonte de alegria. As amizades que eu tenho trazem alegria para o meu pai, para minha mãe? Com quem eu vou namorar, com quem eu vou me relacionar, traz alegria para o meu pai e para minha mãe? Não, eu quero confrontar o meu pai. Então, meu pai foi muito duro, então eu vou namorar um motoqueiro tatuado que tem um piercing com uma corrente que prega no mamilo. Só para confrontar o meu pai. Sabe, já viu essa história? Sua obrigação é ser fonte de alegria, de regozijo para o seu pai e para a sua mãe. E o último verso aí de Provérbios, para a gente encerrar hoje. Provérbios 30, verso 11. Fechando aqui a ideia da gratidão. Ele vai repetir. Daqueles que amaldiçoam seu pai e que não bendizem a sua mãe. Tem outros versos, irmãos. Tem um, inclusive, que na minha perspectiva foi aplicada sobre o ladrão da cruz que rejeitou a Cristo, né? Que teve os pássaros arrancando os olhos. Tem um dos versos que diz que o filho que menospreza pai e mãe, os corvos lhe arrancarão os olhos. E ali eu tenho aquela situação registrada no Evangelho, que o ladrão que rejeitou a Cristo teve os olhos arrancados lá pelos pássaros. Tenho certeza. Eu falei, esse cara quer um mau filho, com certeza. Pode ter certeza que é. Não honrar, não ter consideração, não obedecer, não ser grato do meu pai, a minha mãe, traz consequências para a minha vida. Então o que Deus está exigindo de você, filho e filha? Honre. Tenha consideração. Seja obediente. Esteja atento ao que Ele está te ensinando. Seja grato. Ou seja, ofereça satisfação aos seus pais e aos seus avós. É isso que a palavra tem nos ensinado até aqui. Tudo bem? Alguma consideração, irmãos? Pois não?
Lembra que eu falei aqui que a única opção que você tem para não honrar pai e mãe é quando confronta. Eu acho que você não tinha entrado na aula aí. Quando a sua honra a Deus é confrontada. Lembra disso que eu falei no início ou não? Você estava dormindo nessa aula, lembra? Então, a ideia é simples. Obedecer pai e mãe, a única exceção é que o obedecer pai e mãe não pode, dentro da hierarquia de amar a Deus acima de todas as coisas, lembra que eu citei até Lucas? Quem amar pai e mãe mais do que a mim, não de mim, quem amar pai, mãe, filho, filha, mulher, não sei o quê, cachorro, gato, periquito, não mais, e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, a única exceção que você tem é que quando o seu pai, se porventura confrontar a sua fidelidade a Deus, você tem que honrar mais a Deus do que o pai terreno. É o caso quando Jesus fica no templo, é isso? Então, é o texto lá de Lucas, quando Jesus não segue com a caravana que os pais estavam, né, quando eles vieram a Jerusalém. Jesus tinha por volta de 12 anos, os pais vão embora, depois vê, cadê Jesus? Ah, não veio com a turma. Volta lá, Jesus estava lá no templo, conversando com os doutores, e os pais então chegam, mas o que aconteceu? Ele fala, mas me convém estar na casa do meu pai. E aí o texto diz que ele, depois em obediência, segue os seus pais e vai embora. Então, o que o Silêncio está dizendo é para reforçar esse padrão. Né? A única exceção que você tem para não obedecer ao seu pai é se ele te mandar fazer algo que Deus não mandou você fazer. Seu pai chega para você e fala assim, mata sua mãe. Você vai obedecer? Ah, o pastor mandou obedecer, pai. Você vai obedecer? Óbvio que não. Porque você tem que obedecer, em primeiro lugar, a Deus. E Deus já diz, não matarás. Então, essa é a única exceção que você tem. Agora, falei que enquanto você estiver debaixo da casa dele, mesmo que ele te proíba vir na igreja, por exemplo, não tem problema. Porque o que ele não pode é impedir que você desenvolva a sua fé, o seu temor a Deus e a sua comunhão com Deus no seu coração. Então você vai até obedecer nesse momento. Depois que você é adulto, tem a sua própria casa, o que você vai fazer domingo? Uma igreja, pai. Você é dono agora da sua própria vida. Então agora ele não tem mais o poder de falar, não vá a determinado lugar. Você faz. Mas tenha esse ponto bem definido, porque toda vez que o pai e a mãe mandar você fazer alguma coisa que confronte a hierarquia e a autoridade de Deus, obviamente, você vai, mas importa obedecer aí a Deus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Tá bom?